Pretende-se agora determinar os diagramas de esforços transversos e momentos fletores de uma viga com um carregamento um pouco mais complexo. Neste caso, então, temos uma viga com três cargas. Um momento aplicado de 80 Nm do lado esquerdo, no apoio A, junto ao apoio A, uma carga concentrada na viga em B, de 15 kN, e depois uma força distribuída de 5 kN por metro entre B e C. O comprimento total da viga são 10 metros e, portanto, de A a B são 5 metros e de B a C são outros 5. Independentemente do processo de resolução para obter os diagramas de esforço transverso e momento fletor, deverá começar-se por resolver primeiro o problema e obter os esforços de reação, portanto, obter as reações dos apoios A e B. Começa-se primeiro por traçar o diagrama de corpo livre. Desenha-se novamente a estrutura e colocam-se as forças externas. 80 kN por metro no ponto A, uma carga concentrada de 15 kN no ponto B, e uma carga distribuída entre o ponto B e o ponto C de 5 kN por metro, sendo então aqui o ponto B e estando aqui o ponto C. No que respeita às reações, verifica-se que o apoio em A é um apoio simples, permitindo movimentos da esquerda para a direita do ponto A. Não permite movimentos ascendentes ou descendentes. Irá então aparecer uma reação segundo Y. E no ponto C temos então um apoio duplo, o que produz duas reações, segundo X e outra segundo Y. Convém também no diagrama de corpo livre colocar as dimensões. Verifica-se então que temos aqui 5 e aqui 5 metros. Após desenhar o diagrama de corpo livre, podemos então proceder ao cálculo das reações. No entanto, verificamos que temos aqui uma carga distribuída de 5 kN. E este diagrama de corpo livre é equivalente então a termos a carga distribuída, que será transformada numa carga concentrada, apoiada, aplicada no seu centro de massa da carga distribuída, sendo esta carga Q igual à base vezes a altura. Portanto, é igual à área deste retângulo. Podemos então escrever igual à área do retângulo. Base vezes altura. Sendo que a base é 5 e a altura 5 metros, para não haver qualquer tipo de dúvida em relação ao que é que se está então a representar, 5 metros vezes 5 kN por metro, o que dá uma carga de 25 kN. Temos também que colocar então aqui uma carga de 15 kN no ponto B e ainda uma carga, um carregamento em forma de binário no ponto A de 80 kN metro. Com este diagrama de corpo livre agora representado, é possível aplicar as equações de equilíbrio. No que respeita às dimensões, compreendemos então que teremos aqui 2,5, 2,5 e 5. Tudo isto em metros. Este ponto G está então aplicado a meio da carga distribuída. Passamos então às equações de equilíbrio. Temos acesso então ao somatório das forças igual a 0 e somatório dos momentos no ponto A, sendo este o ponto A, B e o C, igual a 0.
Pois bem, vamos então começar pelo somatório das forças. Podemos fazer de forma escalar e, portanto, fazer o somatório das forças segundo x igual a 0. Repare-se que ficamos apenas com RC segundo x igual a 0. Ficará RCx igual a 0. De seguida, faremos então o somatório das forças segundo y igual a 0. E neste caso teremos RAY menos 15 menos 25, que é a força Q, mais a reação em C, segundo y, tudo igual a 0. E por fim, teremos então o somatório no ponto A, só segundo Z, tudo igual a 0. E então teremos no ponto A um momento, uma vez que estou a usar este eixo coordenado, então este será o sentido convencionado como positivo para os momentos. E então, no que respeita aos momentos, terei menos 80 kN/m, depois o braço de 5 vezes 15 kN, é escusado representar as dimensões, e de seguida teremos então um braço de 7,5, também ele a provocar, com a força Q, que é de 25, um momento negativo. E por fim, temos então a força RCY, que está à distância de 10, mas que provoca um momento positivo em torno do ponto A. A reação C, pois está em linha com o ponto A, não provoca qualquer tipo de momento. Terminada esta fase, terei então acesso às reações nos diversos pontos. Assim que tenho as reações, deverei novamente representar a viga, colocar as reações obtidas, portanto, em RA 5,75, vou apenas clarificar um pouco o primeiro 5 kN. Na secção em reação em B, irá dar 34,25 também kN. Depois terei o momento fletor de 80 kN/m no ponto A. Na secção B terei então uma força concentrada de 15 kN e agora compete-me colocar aqui novamente a força distribuída, pois é esta que será utilizada no cálculo dos diagramas de esforços transversos e momentos fletores. Note-se que esta força distribuída tem uma função. Ωx, por exemplo, é igual a menos 5, que representa kN/m. E a menos 5, pois é direcionado para baixo, o que está então de acordo com os sentidos convencionados como positivos nos eixos cartesianos. Em termos de dimensões, noto que as dimensões relevantes para a resolução serão apenas estas: 5 metros entre A e B e outros 5 metros entre B e C. Está agora representado, então, o meu esboço das forças envolvidas na nossa viga para o cálculo do diagrama de esforços transversos e momentos fletores. Vai então primeiro obter-se o diagrama de esforços transversos e momentos fletores com base na resolução recorrendo ao equilíbrio na secção à direita. Recorda-se que, neste caso, temos então dois segmentos. Temos segmento entre A e B, pois em A há uma perturbação de carregamento com os 5,65 kN e os 80 kN/m, mas depois entre A e B não aparece mais nenhuma força concentrada, ou distribuída, ou momento.
Só em B é que torna a aparecer uma força concentrada e, por acaso, inicia-se uma força distribuída. E essa condição mantém-se até chegar à secção C. Por conseguinte, teremos então o segundo segmento entre B e C. No que respeita à convenção de sinais, uma vez que vamos resolver na secção à direita, teremos que respeitar a convenção de sinais da resistência dos materiais, que é aqui indicada. Portanto, se fosse a secção à esquerda, seria o esforço transverso para cima e o momento defletor no sentido dos momentos, do ponteiro dos relógios, uma vez que é a secção à direita, será então convencionado como positivo o esforço transverso para baixo e o momento no sentido contrário ao ponteiro do relógio. Resolução à direita será então este caso. Uma vez que não há esforços axiais, não vamos resolver com a existência de esforços axiais, o que simplifica um pouco a resolução do exercício. E então, para cada um dos segmentos, teremos então que indicar as devidas secções. Vamos então para o segmento entre A e B, escolher aqui a secção 1 e para o segmento entre B e C, escolher a secção 2. Vamos escolher também que entre A e B teremos então x1. E entre B e C teremos a variável x2. Vamos começar então com a secção S1, portanto entre A e B. Desenhamos então primeiro o diagrama de corpo livre desta secção. Note-se que temos a secção A, que se prolonga até chegar à secção S1. E na secção S1 temos então um conjunto de incógnitas. São estas o esforço transverso, o momento fletor e poderíamos colocar também o esforço axial. Em A, então, o que nós temos é, note-se pela figura, temos 5,75 kN e o momento fletor de 80 kN/m. Pois bem, ao fazer agora então o equilíbrio nesta secção e considerando então, vamos fazer agora as equações de equilíbrio. E considerando naturalmente para as equações de equilíbrio este como o sentido positivo de cada uma das equações, ao fazer o somatório das forças segundo x igual a 0, naturalmente dá-nos que n é igual a 0. Ao fazer o somatório das forças segundo y igual a 0, irei obter então 5,75 positivo, pois está a apontar para cima, e agora menos o esforço transverso igual a 0. Isto irá então permitir-me obter que a expressão do esforço transverso é igual a 5,75 kN. Posso também agora verificar já o que acontece nos dois extremos. Note-se que este será o nosso x1 e x1 vai de 0 até que vai atingir mais ali à frente a secção B. E quando chegar à secção B, x1 então assumiu o valor de 5. E então, nos valores extremos temos o V, quando x1, neste caso, é tudo x1, igual a 0, estaremos na secção A, tenho então o valor de 5,75 kN. E quando x1 é igual a 5, terei o mesmo valor de 5,75 kN. Estes são então os valores extremos. Está na altura agora de calcular então o somatório dos momentos. E assim faço o somatório dos momentos na secção S1 é igual a 0. Note-se que agora irei ter momento fletor positivo menos o braço, e o braço, a distância que vai entre S1 e a secção A é de x1, vezes o valor da força, 5,75, e menos o valor do momento de 80. Tudo isto igual a 0. Isto irá então permitir-me obter a expressão dos momentos. O momento fletor em função de x
é igual a 5,75x1, portanto também aqui é x1, mais 80. Os valores extremos, neste caso, serão o momento quando x1 é igual a 0, ou seja, na secção A, é igual a 80. E o momento quando x1 é igual a 5, portanto, na secção B, é igual a 108,75 kN metro, tal e qual como as unidades de cima. Podemos agora passar para a secção entre B e C. Na secção entre B e C, portanto a secção S2, vamos voltar a respeitar para o cálculo das equações de equilíbrio estes sentidos. Observando bem entre a secção B e C, temos de ter em conta tudo que está para trás, portanto, desde a secção A até chegar à secção S2. Será esta, então, a secção S2. No que respeita, então, à secção A, temos os 80 kN metro. E no ponto A, temos aplicada a força de 5,75 kN. O meu eixo do X, agora, inicia-se não na secção A, mas na secção B. E na secção B tenho a carga concentrada de 15 kN e ainda uma carga distribuída, que vou apenas fazer o retângulo dessa carga distribuída, durante, então, um comprimento x2. Esta é a secção S2. Mas, o comprimento que vai entre A e B continua a ser 5 metros. No que respeita àquela pequena carga distribuída, eu reparo que posso substituí-la pela sua força concentrada, que eu vou chamar F, sendo F igual à base vezes a altura. A altura continua a ser a carga distribuída aos 5 kN por metro, mas a base agora é x2. Portanto, fica 2 vezes 5. Estes 5 são os kN por metro. E ela está aplicada a uma distância daqui a aqui, que corresponde a x2 sobre 2. Estamos agora em condições de colocar os esforços. Tal e qual como vimos anteriormente, numa secção à direita, colocam-se os esforços com o sentido convencionado como positivo. E então irão ocorrer um esforço transverso neste sentido, um momento fletor com este sentido e um esforço axial com este sentido. Tal e qual como fizemos anteriormente, vamos agora estabelecer as equações de equilíbrio. Assim, posso escrever que o somatório das forças segundo x é igual a 0. Mais uma vez, obtenho que n é igual a 0. O somatório das forças segundo y também é igual a 0. E agora temos mais termos para escrever. Repare-se que temos em A uma força de 5,75. E não nos podemos esquecer que quando estamos a aplicar o somatório das forças, respeitamos os sentidos convencionados pelos eixos cartesianos. Portanto, é 5,75. Entretanto, chegamos à secção em B e temos uma carga concentrada de 15 kN, mas no sentido negativo. E depois temos a força F, que é a força equivalente da carga distribuída, e essa é igual a menos 5x2. Mais o esforço transverso na secção S2, que é no sentido convencionado como negativo, portanto dá menos V, tudo igual a 0. A expressão do esforço transverso, então, fazendo o cálculo, permite-nos obter que Vx é igual a menos
9,25 menos 5, x2. Posso agora, estou em condições, de calcular os esforços transversos nos extremos, portanto, na secção B e na secção C. Não posso esquecer que, algures aqui, mais à frente, estaremos na secção C e essa secção dista da secção B 5 metros. Assim, o valor do esforço transverso na secção B é obtido quando x2 é igual a 0. E isso permite-nos obter o valor de menos 9,25 kN. E o valor do esforço transverso na secção C dá-se quando x2 é igual a 5. E então obtém-se o valor de 34,25 kN. Pois bem, estamos agora em condições de calcular o momento fletor. Fazendo então o somatório dos momentos na secção S2 igual a 0, portanto só segundo Z, o que se obtém é a seguinte expressão. Obtemos então o momento fletor, portanto positivo, pois está convencionado como positivo. Calculamos a seguir o momento fletor provocado pela força de 5,75 na secção A. Note-se que o braço é 5 mais x2. E o valor da força é 5,75. O valor do momento é negativo, pois este produz em torno da secção S2 um momento negativo. De seguida, temos o esforço de 15 newtons aplicado na secção, 15 kN aplicado na secção B. E este produz um momento positivo, cujo braço é x2, então, vezes 15. Mais, temos ainda a força F, a força concentrada, que produz então um momento também considerado como positivo, mas agora temos um braço de x2 sobre 2. E, portanto, a força F, cujo valor é 5 vezes x2. E, por fim, temos o momento fletor de 80 aplicado na secção A. E esse valor é negativo, pois esses 80 newtons estão aplicados com o sentido negativo. Temos então todos os termos que produzem momento na secção S2. Perdão. No que respeita então à expressão final, podemos dizer que a expressão de momento fletor em função de x2, portanto vou clarificar a expressão, podemos apresentá-la apenas como m de x2, já sabemos que é o momento fletor, é igual a 108,75 menos 9,25 x2 menos 5 x2 ao quadrado sobre 2. Mais uma vez, podemos então calcular o valor do momento fletor nos extremos. Podemos calcular quando x2 igual a 0, estaremos então a calcular da secção B, e então fazemos a substituição e ficamos com o valor de 108,75 kN/metro. E o momento, quando x2 é igual a 5, para estarmos então na secção C, e este dá igual a 0. O que seria expectável, pois aparece-nos um apoio duplo, no apoio C, que permite rotações e, portanto, tem momentos nulos. É natural que o momento seja 0 nesta secção. Estamos agora em modo de traçar os diagramas de esforços transversos e momentos fletores. Vamos regressar então aqui ao topo e vamos aproveitar o que já está representado para desenhar os nossos diagramas de esforços transversos e momentos fletores. Portanto, diagrama dos esforços podemos até incluir os axiais, o esforço transverso e o momento fletor. Novamente, colocam então a vossa viga, os esforços lá instalados, colocam-se todas as cargas, pontuais ou distribuídas, os vários pontos, o ponto A, a secção B
e a secção C, e ainda as forças de reação, que neste momento são tratadas como forças comuns. Vou apenas pôr o diagrama um bocadinho mais para dentro. Colocam-se também as dimensões. E estamos agora em condições, então, de começar a traçar os diagramas. Pois bem, a primeira parte é, tal e qual como nos exemplos anteriores, começar a traçar linhas verticais perpendiculares aos segmentos para auxiliar a construção dos vários diagramas. Vamos começar pelo diagrama de esforços axiais. Neste caso é mais uma vez trivial, não temos qualquer tipo de esforço axial e dará então que nx em newtons, neste caso, peço perdão, kilonewtons, portanto esta é a unidade utilizada neste exercício, se é kilonewtons, será sempre zero. Todos os troços, todos os segmentos deram o esforço axial nulo. Passamos então ao traçado do diagrama de esforços transversos. Desenho a linha base. E agora vamos começar. Note-se que, entre a secção A e B, obtivemos que, na secção A, o esforço transverso é 5,75. Traço então aqui o valor de 5,75. Portanto, é um patamar e estes 5,75, note-se que são constantes e se prolongam por toda a viga, pois até a secção B. Pois na secção B temos também os mesmos 5,75 e repare-se, não depende de x, é uma constante. Portanto, é um patamar. Sempre de 5,75. De seguida, na secção B, ocorre algo. E conseguimos visualizar isso no segmento entre B e C. E agora, no segmento entre B e C, nota-se que na secção B houve um salto para menos 9,25. Não vou desenhar à escala por uma questão de espaço, mas percebe-se que passou-se para menos 9,25 neste local, em B. E de seguida passamos para menos 34,25, também kilonewtons. Pois bem, neste caso aqui temos menos. E como é que eu sei que é linear? É linear, pois a expressão obtida é linear. Só depende de x. Por conseguinte, é uma linha e não uma parábola ou uma equação de outro grau qualquer. Portanto, este aqui será o nosso esforço transverso e vem também em kilonewtons. Falta-nos apenas, então, desenhar o diagrama de momentos fletores. Pois bem, no diagrama de momentos fletores, inicio, e falta aqui pôr uma nota, para que vocês agora durante o estudo não se esqueçam, que esta é a secção C do esforço transverso. É possível, então, identificar qual é que é a secção A. Note-se que a secção A está aqui representada. É quando x1 é igual a 0 no segmento entre A e B. E para a secção A, então, tenho um momento fletor de 80 kN/m. Portanto, estarei aqui. 80 kN/m. De seguida, verifico que na secção B, que é esta secção, o momento variou e chegou ao valor de 108,75 newtons. E note-se que a expressão do momento compreende que é uma variação linear. Portanto, de 80 passo para 108 de forma linear. 108,75. Este será, então, o meu diagrama de momentos fletores entre a secção A e a secção B. Reparo agora que, para o caso da secção ser compreendida entre B e C, portanto, estamos no troço BC, repare-se que na secção B
quando x2 é igual a 0, temos o mesmo momento defletor, de 108. E na secção C, temos um momento defletor nulo. Nota-se também que a concavidade é negativa da parábola, o que significa então que a parábola toma esta forma, até chegar ao valor de 0. Mas também tem um valor positivo. Mais uma vez, tenho então agora o diagrama de momentos fletores e este vem em kilonewtons metro. Está então traçado os nossos diagramas de momentos fletores, esforços transversos e esforços axiais. Este diagrama é independente do processo que foi utilizado para o obter. Tem que ser sempre igual. Vamos agora calcular o diagrama de esforços transversos e momentos fletores, mas recorrendo, então, ao equilíbrio da secção à esquerda. Portanto, vamos nos concentrar nesta secção. Temos que novamente escolher as duas secções existentes nos dois segmentos que continuam válidos, devido à justificação já anteriormente apresentada. Temos então a secção S2 e a secção S1. O nosso x agora vai então desenvolver-se desde a secção C à secção S2, portanto o nosso x2, e o x1 irá desenvolver-se entre a secção B e a secção S1. Iniciamos então o cálculo entre a secção C e B. Portanto, no segmento CB. C e B. Portanto, estamos a falar da secção S2. Note-se para a secção S2, então, teremos o seguinte diagrama de corpo livre. Temos, então, a carga distribuída e o nosso segmento. E neste segmento, temos em C, temos a força de 34,25 kN. E a carga distribuída é igual a uma força concentrada, e portanto vou retirar daqui aquela força central, e vou substituir por uma força concentrada F, que é igual à sua base, portanto a área deste retângulo, que é igual à sua base vezes a altura. A base é o comprimento que vai da secção C à secção S2, sendo então este comprimento x2. E a altura são os 5 kN por metro. Por conseguinte, teremos então a base, que é x2 vezes 5. Este será então a nossa força equivalente, x2 vezes 5. Mas, não podemos contar com a força de 15 kN aplicada em C, pois a secção aplicada em B, pois a secção B ainda está muito distante. E, portanto, estes 15 kN não podem ser contabilizados. Portanto, são removidos. O que acontece é que na nossa secção S2, o que nós temos é, e uma vez que estamos com essa secção à vista, é o que acontece aqui com os sentidos convencionados como positivos. Irá-nos aparecer um esforço transverso para cima, o momento fletor no sentido dos ponteiros do relógio e um esforço transverso N e um esforço axial N. Note-se que, quando chegarmos à secção B, o comprimento total é de 5 metros entre a secção C e a secção B. Isto vai ser útil depois para calcularmos os extremos. Pois bem, nas equações de equilíbrio, podemos então estabelecer as equações de equilíbrio. Voltamos a ter a questão dos eixos. Pois bem, se o eixo do x é positivo neste sentido, então quer dizer que posso considerar e devo o eixo dos y neste sentido. E o sentido convencionado para os momentos é este.
Serão então estas as condições que eu vou considerar para o somatório das forças. O somatório das forças segundo x, então, igual a 0, irá dar-me n igual a 0. E o somatório das forças segundo y igual a 0, note-se, irá dar, repare, que todos os vetores com sentido descendente são positivos e ascendente são negativos. Portanto, irei ficar com menos 34,25, que é o esforço transverso na secção C, mais o 5x2, que é a força F equivalente, menos o esforço transverso, tudo igual a 0. Isto irá permitir-me obter, então, um esforço transverso em função de x2, que é igual a menos 34,25 mais 5x2. Pronto. Mais uma vez, estou em condições agora de calcular o valor do esforço transverso também nos extremos. Ficarei então com o valor de, quando x2 é igual a 0, estarei então na secção C, igualando a 0, fica igual com menos 34,25 kN. E quando x2 é igual a 5, estarei na secção B, terei então um esforço transverso de 9,25 kN. Já tenho então o esforço transverso nos extremos. Posso passar agora ao cálculo do momento fletor. Faço então o somatório dos momentos na secção S2, segundo Z, igual a 0. Note-se que agora obtenho menos momento fletor, note-se os sentidos convencionados como positivos dos eixos cartesianos. Aquele momento fletor é contrário, portanto, ao convencionado para positivo, portanto dá menos mF. E agora vamos fazer o cálculo do que é que acontece a esta força concentrada F. Note-se que o braço que vai da secção S2 à força F, este braço, é x2 sobre 2. Conclusão, isto vai provocar um momento negativo de braço x2 sobre 2 vezes o 5x2, que é a força. Mais, e agora, mais porquê? Porque a força de 34,25 ao braço, com um braço de uma distância de x2, provoca um momento positivo. E então, o braço é x2 e o valor da força é 34,25. Tudo isto igual a 0. No final, tenho então acesso à equação dos momentos. O momento, x2, em função de x2, é igual a 34,25 x2 menos 2,5 x2. Sim, estou em condições de calcular, e vou chegar um pouco mais para a direita, estou em condições de calcular os extremos. Posso calcular então o momento quando x2 igual a 0. Por conseguinte, o momento na secção C. Por substituição, tenho o valor de 0 kN/m. E o momento na secção B, quando x2 é igual a 5. E neste caso, obtenho então o valor de 108,75 Nm. Pois bem, vou continuar e vou passar para a secção entre B e A. Para a secção entre B e A, escolho a secção S1 e mais uma vez vou representar a minha viga até à secção S1. Tenho que reparar em tudo aquilo que está aplicado. Conseguinte, vou então representar a secção S1, a restante viga, até à secção C. E na secção C, note-se, tenho uma força aplicada de 34,25. Tenho também uma força distribuída, e vou só colocar as forças nas suas extremidades, uma força distribuída de 5 kN por metro, mas que pode ser substituída por uma força concentrada, F,
igual ao base vezes a altura. E a base, neste caso, são 5 metros, pois ela desenvolve-se até B. E então vou colocar aqui 5. Por conseguinte, fica 5 vezes 5 kN por metro, o que dá uma força concentrada de 25 kN. Esta força está à distância da secção S1 do valor de x1 mais a distância de 5 sobre 2, portanto 2,5 metros. Ainda tem uma força concentrada aqui de 15 kN. Note-se, pelo total das forças. Note-se que a secção S1 ainda não atingiu a secção A, onde está aplicado um momento de 80 e uma força de 5,75. Por conseguinte, isto não entra no cálculo. No entanto, irei ter que calcular para esta distância, para a secção A, de facto, irei ter que calcular lá os valores. Portanto, isto será a nossa secção B e na secção A, que dista a 5 metros, vou ter que calcular lá também os esforços. O que é que acontece na secção B? Olhando para o que é convencionado como positivo, tem um esforço transverso para cima, como incógnita, tenho um momento fletor e tenho um esforço axial. Tenho neste momento os esforços todos representados. Posso proceder então às equações de equilíbrio. Mais uma vez, nas equações de equilíbrio, tenho que ter em atenção que, uma vez que o eixo do x está orientado para a esquerda, então o nosso eixo dos y tem que estar orientado para baixo, e o que é convencionado como positivo são rotações também contrárias ao ponteiro do relógio. E então, as equações de equilíbrio permitem-me escrever que o somatório das forças segundo x é igual a 0, e vou ter acesso então que n, é a única força, é igual a 0. Segundo o y, posso escrever então que o somatório das forças segundo o y é igual a 0 irá dar. O esforço transverso que ali está indicado é negativo, pois está no sentido convencionado pelos eixos cartesianos como negativo, está a apontar para cima. Então fica menos V. No que respeita à força de 15 kN, esta é positiva, pois está a apontar para baixo. No que respeita à força concentrada, esta também é positiva, pois está a apontar para baixo. No entanto, a força concentrada 34,25 é negativa, pois aponta para cima. Não havendo mais nenhuma força a atribuir, isto é igual a 0. Por conseguinte, obtemos então o esforço transverso em função de x. Temos então uma expressão que é constante. É muito simples agora obter o esforço transverso na secção B, que é quando x1 igual a 0, que é 5,75 kN, e o esforço transverso na secção A, que é quando x1 igual a 5, que dá igual aos mesmos 5,75 kN. De seguida, procedo ao cálculo do somatório dos momentos na secção S1, segundo Z, igual a 0. E vamos verificar então que temos menos o momento fletor, que é este momento aqui aplicado na secção S1, menos, e agora aparece-nos o braço da força de 15 kN. E o braço é x1 vezes os 15 kN. Note-se que os 15 kN produzem um momento negativo. De seguida, aparece-nos o braço da força F concentrada devido à carga distribuída. E esse braço é igual a x1 mais 2,5 vezes o valor da força de 25. Para terminar, aparece-nos então o braço da força 34,25. E esse braço é x1 mais 5. E agora a força de 34,25. Tudo isto é igual a 0. Pois bem, descrevendo esta equação em função de x1, portanto, vou simplificar e apresentar apenas m. O momento fletor em função de x1
é esta expressão. 108,75 menos 5,75 x2. Estou então em condições de calcular os extremos. Tenho o momento para quando x2 é igual a 0. Estarei a falar do momento na secção B. E este dá-me 108,75 kN metro. E o momento quando x2 é igual a 5, estarei a falar da secção A, dá 80 kN metro. O que está correto, pois este é o momento que nós temos na secção A aplicado. Vamos agora apenas confirmar os valores obtidos com o diagrama de esforços transversos e momentos fletores que já foi obtido no exercício anterior. Note-se que na secção C temos um esforço transverso igual a menos 34,25 e varia de forma também linear até à secção B até menos 9,25. Note-se aqui pelo diagrama de esforço transverso que é isso que ocorre. Olhando agora para a secção entre B e C, note-se que dá um esforço transverso constante. Isto é da secção B e este é da secção A. Também está de acordo com o diagrama anteriormente traçado. No que respeita aos momentos, note-se que a secção C indica que temos lá um momento igual a 0 kN, o que está de acordo com o diagrama. E na secção B temos um momento fletor de 108,75. Também está de acordo com o nosso diagrama. Passando agora para a secção entre B e A, repare-se que este é o momento na secção B, o que está de acordo. E este é o momento na secção A, que também está de acordo. Isto mostra que a forma de obter o diagrama de momentos fletores e esforços transversos não é relevante. Portanto, quer se faça com o cálculo do equilíbrio da secção à esquerda ou à direita, os diagramas obtidos são naturalmente iguais. Mas note-se que as expressões são diferentes, pois numa estaríamos a considerar o x da esquerda para a direita e noutra estamos a considerar o x da direita para a esquerda. Vai agora demonstrar-se como se pode obter o diagrama de esforços transversos e momentos fletores recorrendo à relação entre a força distribuída, o esforço transverso e o momento fletor. Note-se, quando estamos a resolver da esquerda para a direita, que irá ser a demonstração seguinte, temos que considerar então o troço, a secção, a iniciar-se então do lado esquerdo, onde estão instalados um par de esforços, um esforço transverso na origem, VO, e um momento na origem, MO. A expressão será então que o esforço transverso é igual a esse VO mais o integral da força distribuída. E que o momento será igual ao MO mais o integral do esforço transverso. O sentido convencionado como positivo é o sentido da resistência dos materiais. Podemos então avançar para o cálculo dos segmentos. Temos então o segmento AB. No segmento AB, então, terei a secção A, que se prolonga quase até chegar à secção B. Será esta então a nossa secção A. E esta será a secção B menos, pois ainda não se chegou à secção B. Note-se que na origem, em A, temos então uma série de esforços já. Temos um esforço transverso, na secção A, que é o nosso VO, de 5,75 kN, que é o que provém da reação. E também temos um momento fletor, na origem, que são os 80 kN metro. Note-se que o x vai nesta direção. Será o nosso x1. E o comprimento que vai entre A e B, uma vez que a diferença entre B menos e B é minúscula, é muito pequena, são os 5 metros. Bem, podemos então agora, e estamos em condições de escrever as equações. Ficamos então com Vx1 é igual ao VO mais o integral do ômega-x dx. O VO está ali indicado e, portanto, podemos substituir rapidamente por 5,75.
E é positivo, pois é para cima, e o sentido convencionado como positivo numa face à esquerda é quando o esforço transverso é para cima. Neste exercício, neste troço, neste segmento, entre A e B não há força distribuída, portanto, aquele valor é nulo, ficando então o esforço transverso já definido. Por conseguinte, teremos então a expressão do esforço transverso é igual a 5,75. Podemos então agora calcular os extremos. Quando x1 é igual a 0, ou seja, na secção A, teremos o valor de 5,75 kN. E quando x1 é igual a 5, teremos o valor de 5,75 kN. Podes passar agora para a expressão do momento. O momento, também em função de x1, é igual ao momento que eu tiver na origem, mais o integral do esforço transverso. Desta feita, o momento que eu tenho na origem é 80 e está no sentido convencionado como positivo, por isso será 80, mais o integral da expressão do esforço transverso, que é esta, e fica então 5,75 dx. Por conseguinte, a expressão do momento é igual a 80 mais 5,75 x1, permitindo-me então obter os extremos da seguinte forma. Posso calcular já para o ponto A, fazendo x1 igual a 0, o que me dá 80 kN metro. E fazer para o ponto B, que é quando x1 é igual a 5, substituindo na expressão, irá dar-me os 108,75 kN metro. Vai agora então proceder-se ao cálculo do segmento BC. Para tal, então, primeiro, é necessário compreender o que é que transita do segmento AB para o segmento BC. Note-se que este valor aqui, de x1 igual a 0, é o que se verifica na secção A. E este valor de momento quando x1 igual a 0 também é o que se verifica na secção A. O que se verifica na secção B é o valor que aqui está, quando x1 igual a 0,5. Também se verifica na secção B, quando x1 igual a 5 metros, verifica-se, então, os 108,75. Portanto, transita da secção B para a frente um esforço transverso de 5,75 e um momento fletor de 108,75. Então, quando estiver a escrever segmento entre B e C, quando estiver então a desenhar ou a escrever o nosso segmento, portanto, teremos aqui a secção B, que irá prolongar-se até C. Neste caso será também C-, pois ainda não atingimos propriamente a secção C. E aqui teremos a nossa secção B. E na secção B tenho então um esforço transverso positivo, note-se, é positivo. Se é positivo, respeita a convenção da ciência dos materiais e positivo numa secção à esquerda é para cima. E então, por conseguinte, fica assim, de 5,75. Note-se, vou aqui colocar, para ficar mais perto da visualização, que numa secção à esquerda é convencionado como positivo, um esforço transverso para cima e o momento fletor neste sentido. E deu-nos também que na secção B teríamos 108 positivos. Portanto, 108,75 kN metro positivo. Bem, isto é o que transita, portanto, do segmento AB. Vou colocar aqui a nota para que não nos esqueçamos. Transita de AB. Mas o troço BC, também ele tem as suas próprias forças externas, começando, por exemplo, com a carga de 15 kN aplicada em B. E depois com a carga distribuída entre B e C, sendo que a expressão dessa carga distribuída, ômega-x, é igual a menos 5. Note-se que este menos 5 já tinha sido mostrado anteriormente, estará então no canto superior direito
do nosso vídeo, e é ômega-x igual a menos 5. Bem, resta-nos agora calcular os esforços transversos e os momentos fletores. A distância que vai entre B e C- é igual a 5. Sendo que agora o nosso x é lido nesta direção. E é o nosso x2. No que respeita então agora à expressão do esforço transverso, ele é igual, recorde-se, a V0 mais o integral de ômega-x dx. V0 ou VO é o esforço transverso que temos na origem, na secção B. E neste caso, na secção B, o que nós temos é um esforço de 5,75 positivo, pois está para cima, portanto está direcionado para cima, que é, segundo a Convenção de Resistências dos Materiais, é positivo, menos 15, que é a força concentrada que se verifica em B. Tudo isto somado ao integral do ômega-x, e o ômega-x é menos 5 dx. Pois bem, o esforço transverso fica então igual a menos 9,25 menos 5x. Estarei agora em condições também de calcular, isto é sempre tudo x2, porque é a nossa variável de análise. Estarei agora em condições de calcular, para quando x2 é igual a 0, portanto para a secção 2, qual o esforço transverso. E este é menos 9,25 kN. Também o esforço transverso quando x2 é igual a 5, secção C, e este será igual a menos 34,25. No que respeita ao diagrama de momentos, para obter então a sua expressão, eu sei que o momento é igual ao MO mais o integral do Vx dx. E o dx é a expressão obtida. Neste caso, então, ficarei com todos os momentos na origem, e note-se que na origem o que nós temos é os 108,75, no sentido convencionado como positivo, portanto 108,75, mais o integral de menos 9,25 menos 5x2 dx. Pois bem, neste caso teremos então que o momento, a expressão do momento será 108,75 menos 9,25x2 menos 5x2 sobre x2. Isto irá, então, permitir-me obter o momento quando x2 é igual a 0, portanto, a secção B, que é igual a 108,75 kN. E o momento quando x2 é igual a 5, portanto, secção C, é igual a 0 kN. Pois bem, verificando agora e comparando os valores obtidos com os diagramas de momentos fletores e esforços transversos anteriormente obtidos por outras formulações, portanto é igual, são obviamente os mesmos, verificamos que na secção A temos um esforço transverso, vou aqui só reforçar, na secção A temos um esforço transverso de 5,75 e na secção B o esforço transverso é semelhante, 5,75, e é uma variação constante, ou seja, não há variação. É o que se verifica de facto, olhando para o diagrama de esforço transverso. No que respeita ao esforço transverso na secção B, portanto, aqui temos a secção B, verificamos então que no troço BC, ou segmento BC, iniciamos com um esforço transverso em B de menos 9,25, que é o que nós verificamos no diagrama. E, de seguida, no segmento C, portanto, na secção C, irá ser menos 34,25, o que está de acordo. Portanto, até aqui os diagramas são iguais. No que respeita aos momentos, note-se que na secção A, aqui está ela, o que se obteve foi um momento de 80 kN. Verificando que na secção A, então, no diagrama de momentos, também temos mesmo os 80 Nm. E na secção x igual a 5, temos 108,75 kN, que é o que se verifica também, então, na secção B do nosso diagrama. Olhando agora para a secção B,
mas do troço, ou do segmento BC, iniciamos com um momento de 108,65 kN, que de facto se verifica, e terminamos com um momento de 0 kN, quando x igual a 5, portanto na secção C. Esta é a secção C. Por conseguinte, mais uma vez, se mostra que não interessa qual é que é o processo de resolução, quer seja no equilíbrio da secção, quer seja a resolução através da relação entre o esforço transverso, o momento defletor e a carga distribuída, não interessa qual a relação, qual o processo de resolução, o diagrama de momentos obtido tem que ser, obviamente, sempre o mesmo. Irá agora obter-se o diagrama de esforços transversos e momentos defletores recorrendo à relação entre a carga distribuída, o esforço transverso e o momento defletor. A resolução agora apresentada será da direita para a esquerda. Portanto, da secção C para a secção A. Neste caso, temos que olhar para a secção à direita e aí o sentido convencionado como positivo é o esforço transverso para baixo e o momento defletor no sentido contrário ao ponteiro do relógio. As expressões são, então, que o esforço transverso é igual ao esforço transverso que se dá na origem, portanto na face à vista, menos o integral da carga distribuída. E o momento defletor é igual ao momento defletor que se dá então na origem, portanto na face à vista, na face à direita, menos o integral do esforço transverso. Passa-se então ao cálculo do segmento entre C e B. Entre C e B. Pois bem, neste caso temos que então representar o segmento, a secção C, e na secção C verifica-se a existência então de um esforço transverso de 34,25, a ausência de momento e ainda uma força distribuída cuja expressão é ωx igual a menos 5. Verifica-se também que o nosso x, agora, considerando então agora aqui o nosso x2, prolonga-se desde a secção C até à secção B-, mesmo antes de chegar à secção B. E este comprimento são então os 5 metros. Posso então estabelecer e escrever as equações. Vx é igual ao esforço transverso que se der na origem, e na origem é o ponto C, menos o integral da carga distribuída dx. Neste caso, como é que fica? O esforço transverso na secção C é 34,25 kN para cima, o que, segundo a convenção da resistência dos materiais, numa face à direita, é negativo, pois deveria ser para baixo. Vou aqui recordar, note-se que numa face deste lado, o que é convencionado como positivo é para baixo no esforço transverso e no momento é neste sentido. Por conseguinte, estamos perante menos 34,25, menos o integral da função, e a função é menos 5 dx. Estaremos então perante a expressão que o esforço transverso é igual a menos 34,25 mais 5x. Neste caso, a variável é x2, portanto aparece x2. Estamos em modos agora de conseguir representar o esforço transverso na secção C. Para isso basta dizer que x2 é igual a 0. E então ficamos com o esforço transverso igual a menos 34,25 kN. E também na secção B, basta para isso fazer x2 igual a 5. Obtemos então que o esforço transverso é igual a menos 9,25 kN. Está determinado então o esforço transverso. O momento defletor também é obtido com a expressão anteriormente apresentada. Então ficamos com o momento defletor ao longo de x2 é igual ao momento defletor na origem. E o momento defletor na origem é 0. Não temos momento defletor. Conclusão, será 0.
menos a expressão do Vx dx. E esta expressão é a que está aqui. É só substituir. Ficamos então com 0 menos o integral, abre parênteses, de menos 34,25 mais 5x2 dx. Isto permite-nos escrever, então, que o momento em função de x2 é igual a 34,25x2 menos 2,5 x2 ao quadrado. Os limites, então, portanto, quando x x2 é igual a 0, estamos perante a secção C, temos então um momento de 0. E quando x2 igual a 5, temos então um momento de 108,75 kN/metro. Pois bem, temos já a secção C e a secção B bem definidas. O que é que transita para a próxima secção? Transita o valor da secção em B. Portanto, será este. Isto é da secção B. E irá também transitar este momento, pois é o que se verifica na secção B. Note-se que este é o momento que se verifica, o esforço transverso, perdão, que se verifica na secção C, tal como este também é o momento que se verifica na secção C. Posso então prosseguir para o segmento entre B e A. Há que representar então agora o segmento entre B e A, e note-se que na secção B seremos então obrigados a representar, portanto este será o nosso x1, na secção B seremos então obrigados a representar tudo que vem de trás. E, mais uma vez, recorda-se que é positivo. Nesta secção é positivo. Valor de esforços transversos, então, nesta direção, portanto, da direção descendente, repare-se aqui no canto superior direito, portanto, será o esforço transverso para baixo, positivo, e será o momento nesta direção. Por conseguinte, um esforço transverso de menos 9,25 na secção B representa, na realidade, 9,25. E o momento fletor positivo de 108,75 representa o momento fletor com este sentido. E isto serão os valores que transitam da secção CB. De todos os segmentos, tenho que sempre colocar o que transita da secção anterior. E o que é que se verifica na secção B também? Verifica-se a força concentrada de 15 kN. Note-se aqui no canto superior direito os 15 kN aplicados em B. Este segmento vai de B a A-. Ainda não chegamos ao ponto A. Por conseguinte, não temos que considerar nem um esforço de 5,75 kN, nem um esforço de momento de 80 kN/metro. A distância que vai entre A e B também é conhecida e são 5 metros. Bem, está na altura então de escrever as equações. O Vx é igual ao esforço transverso que eu tiver na origem, menos o integral de ωx dx. Neste caso, não há ωx. Neste caso, não há nenhuma força distribuída entre B e A. Fica então, como esforço transverso apenas, igual a menos 9,25, pois está para cima, e o sentido convencionado como positivo é descendente, mais 15, pois os 15 kN estão para baixo, e esse é o sentido convencionado como positivo. Isto dará, então, 5,25 kN. Posso, então, calcular quando x1 igual a 0, portanto, secção B, dará 5,25 kN. E quando x1 igual a 5,
Portanto, secção A tem os mesmos 5,25 kN. Passo agora para o cálculo dos momentos. E no cálculo dos momentos, a expressão é mx é igual ao MO menos o integral de esforço transverso dx. O que eu tenho na secção mais à direita é o momento de 108 positivos, menos o integral da expressão de Vx. E a expressão de Vx resume-se a isto. Por conseguinte, a expressão do momento ficará igual, então, a 108,75 menos 5,25x, e neste caso x1, pois é a nossa variável. Calcula-se agora, então, os momentos das extremidades. E então, teremos que o momento, quando x1 é igual a 0, portanto, na secção B, dará igual aos 108,75 kN/metro. E o momento, quando x1 é igual a 5, portanto, secção A, irá dar os 80 kN/metro. O que está de acordo, pois é isto que nós obtemos na secção A. Note-se, apenas para recordar, que quando x1 igual a 0, estamos então na secção B. Portanto, este será o esforço transverso na secção B e este será o momento fletor na secção B. E, quando x1 igual a 5, estamos perante a secção A. Portanto, este será o esforço transverso na secção A e este o momento fletor na secção A. Todos estes valores que foram aqui obtidos permitem, então, traçar os mesmos diagramas de momentos fletores e esforços transversos já vistos anteriormente. Ou seja, mais uma vez se mostra que não interessa qual o processo de resolução, o que se obtém é sempre o mesmo diagrama de esforços transversos e momentos fletores.